GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 58, capítulo 3, Desvantagens. 8ª interação, lista de desvantagens. De doente terminal até epilepsia. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Estamos continuando com a lista de desvantagens. Doente terminal é uma desvantagem de menos 50, menos 75 ou menos 100 pontos. O personagem vai morrer em breve. Na maioria das vezes isso se deve a algum tipo de doença grave, mas também pode dedicar uma maldição poderosa, um artefato explosivo e removível implantado na base do seu crânio ou qualquer outra coisa que resulte em sua morte. Custa em pontos de desvantagem determinado pelo tempo que lhe resta. Até um mês, menos 100 pontos. Até um ano, menos 75 pontos. Até 2 anos, menos 50 pontos. Mais que 2 anos não vale nada. Qualquer pessoa pode ser atropelada por um caminhão em 2 anos. Se durante o desenrolar de uma campanha o personagem conseguir uma cura milagrosa, transportar-se para outro corpo ou qualquer outra coisa que estenda sua vida além da sua data de expiração, ele deve recomprar essa desvantagem. Se não tiver pontos suficientes, o mestre tem a liberdade para cobrir a diferença com novas desvantagens relacionadas à doença ou à sua cura. Por exemplo, dor crônica, dependência, manutenção é suscetível. Se estiver conduzindo uma aventura independente ou uma campanha curta, o mestre não deve permitir essa desvantagem, pois ela não fará sentido. Dor crônica é uma desvantagem variável. O personagem tem um ferimento, distúrbio ou doença que o faz sentir uma dor aguda regularmente, talvez até constantemente. Alguns exemplos são artrite, câncer nos ossos, enxaqueca, estilhaços dentro do corpo, uma antiga ferida de guerra, por exemplo. Ele deve fazer um teste contra a frequência de participação da dor crônica uma vez por dia. Se tiver um resultado inferior ao número indicado, o personagem tem um surto de dor. O momento do ataque depende do mestre, mas normalmente ocorre quando o personagem está acordado. Pode ser que ele já acorde se sentindo mal, ou que a dor seja desencadeada por estresse, fadiga, esforço exagerado, etc., ao longo do dia. Enquanto o personagem estiver sentindo dor, reduza a DX e a IQ em um número de pontos especificado pela gravidade do problema, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Reduza os testes de autocontrole para resistir a desvantagens como irritabilidade e fúria pelo mesmo valor. Uma pessoa com dor tem mais chance de perder a calma. Se o mestre determinar que o ataque ocorreu enquanto o personagem tentava dormir, ele sofre a penalidade por privação de sono, em vez dos efeitos comuns dessa desvantagem. Ataques de dor crônica duram um tempo fixo. Depois disso, o personagem pode tentar um teste de HT para se recuperar. No caso de um sucesso, ele consegue lidar com a dor, pelo menos naquele dia. No caso de um fracasso, o ataque continua por mais um período, depois do qual o personagem pode tentar um outro teste de HT e assim por diante. Encontre o custo em pontos da dor crônica escolhendo uma gravidade para o problema e em seguida multiplicando esse valor para refletir o intervalo de frequência dos ataques. Ignore todas as frações. Gravidade moderada, penalidade de menos 2 nos testes de DX, IQ e autocontrole, menos 5 pontos. Grave, penalidade de menos 4 nos testes de DX, IQ e autocontrole, menos 10 pontos. Excruciante, penalidade de menos 6 nos testes de DX, IQ e autocontrole, menos 15 pontos. Intervalo, 1 hora, vezes meio, 2 horas, vezes 1, 4 horas, vezes 1,5, 8 horas, vezes 2. Frequência de participação. O ataque ocorre com um resultado menor ou igual a 6, vezes meio. O ataque ocorre com um resultado menor ou igual a 9, vezes 1. O ataque ocorre com um resultado menor ou igual a 12, vezes 2. O ataque ocorre com um resultado menor ou igual a 15, vezes 3. Dorminhoco, menos 5 pontos. O personagem não se dá bem com a luz do dia. Até 1 hora depois que despertar de uma soneca de mais de 1 hora, ele sofre a penalidade de menos 2 em todos os testes de autocontrole, menos 1 em IQ ou nas perícias baseadas em IQ. Além disso, sempre que o mestre impuser penalidades de atributo por falta de sono, o personagem sofre uma penalidade adicional de menos 1. Doutrinas religiosas, menos 5 a menos 15 pontos. O personagem vive de acordo com um conjunto rigoroso de regras, a fim de chegar a uma compreensão maior de sua fé. Isso pode ser resultado de uma decisão pessoal ou uma exigência da religião. Contudo, essas regras são opcionais em muitas crenças. Na verdade, algumas chegam até mesmo a proibi-las serem excessivas. Doutrinas religiosas costumam ser um pré-requisito de habilidades que canalizam o poder divino, investidura de poder, fé verdadeira, etc. Entre os exemplos de doutrinas incluem-se asceticismo. O personagem renunciou ao comodismo oferecido pela sociedade para viver uma vida de sacrifício e autodisciplina. Isso normalmente faz com que ele se isole em algum tipo de local sombrio e austero e pode até mesmo envolver surtos esporádicos de autopunição severa para extirpar a mácula moral do desejo da carne. Ele deve tentar superar toda e qualquer necessidade de posses materiais e não pode ter riqueza ou status superiores ao concedido por sua hierarquia religiosa, se tiver. Menos 15 pontos. Misticismo. O personagem se entrega a uma meditação profunda e contemplação semelhante ao estado de transe, com o objetivo de se unir a cada vez mais com o divino. Ele passa grande parte do seu tempo envolvido com esses rituais, que envolvem cantos a todo tipo de enfeites. Os indivíduos
que não forem devotos da mesma religião e do personagem o consideram um pouco louco e reagem a ele com uma penalidade de -2, menos 10 pontos. Monaquismo. O personagem vive uma vida sem preocupações terrenas e se dedica completamente a buscas religiosas, o que normalmente envolve a negação do ego. Ele deve passar grande parte do seu tempo isolado do mundo e não pode ter riqueza nem status superior ao concedido por sua hierarquia religiosa, se tiver, menos 10 pontos. Ritualismo. O personagem cumpre rigorosamente rituais elaborados que estão ligados a todos os aspectos da vida, do andar ao comer, tomar banho ou fazer sexo. Cada ritual tem seu lugar, hora, palavras e as cerimônias apropriadas. Sua crença fundamental estabelece que, por meio da execução perfeita desses rituais, ele se torna todos os aspectos da sua vida cada vez mais próximos do divino. Menos 5 pontos. Drenagem. É uma desvantagem variável. Uma vez por dia, em um momento específico, ao nascer do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol, à meia-noite, etc., o personagem perde 2 pontos de vida. Não é possível fazer nada para evitar isso e nem curar o dano de modo natural, mesmo que o personagem tenha regeneração tecnológica ou sobrenatural. A única maneira de recuperar os pontos de vida perdidos é receber uma dose diária de uma determinada substância. O custo em pontos da desvantagem depende da raridade dessa substância. Rara, uma poção especial, menos 15 pontos. Ocasional, o sangue de uma virgem, menos 10 pontos. Comum, sangue humano, menos 5 pontos. Acrescente menos 5 pontos a esses valores para itens ilegais na campanha. Essa desvantagem não é igual à dependência, e é possível ter as duas. Duro de ouvido, menos 10 pontos. O personagem não é surdo, mas perdeu a parte da audição. Ele sofre uma penalidade de menos 4 em todos os testes de audição e nos testes de habilidade envolvendo os idiomas, em situações em que ele precisa entender o que alguém está dizendo. Essa desvantagem não afeta o personagem quando ele está falando. Egoísmo, menos 5 pontos. O personagem se acha muito importante, tem consciência de seu próprio status e passa grande parte do tempo tentando atingir o ápice social. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que for desprezado ou esnobado em um meio social. Se fracassar, ele começa a ofender a pessoa que o ignorou como se estivesse sofrendo de irritabilidade, provavelmente provocando uma reação negativa, uma penalidade de menos 3 na reação do alvo em relação ao personagem, e se colocando numa situação embaraçosa. NPCs egoístas reagem diante de desfeitos de acordo com a penalidade a seguir. Número de autocontrole, 6, penalidade de menos 5. Número 9, menos 4. Número 12, menos 3. Número 15, menos 2. Elétrico, menos 20 pontos. O corpo do personagem contém sistemas elétricos expostos ou depende de energia elétrica para sobreviver. Isso torna suscetível a ataques que só afetam os sistemas elétricos, como algumas mágicas, vantagens e armas de alta tecnologia que drenam energia ou causam oscilação na voltagem, além de pulso eletromagnético resultante de uma explosão nuclear. Um golpe fulminante causado por um ataque elétrico faz com que o personagem entre em curto-circuito, deixando inconsciente além de todos os outros efeitos do dano. Essa desvantagem geralmente acompanha a metacaracterística máquina, mas isso não é obrigatório. Atribulações e ataques inatos que só afetam indivíduos com essa desvantagem são possíveis. Basta aplicar a limitação acesso apenas em eletricidade de menos 20% a todos os ataques desse tipo. Enjoadiço, menos 10 pontos. O personagem não gosta de coisas nojentas. Pequenos insetos e animais rastejantes, sangue, cadáveres, substâncias viscosas, etc. Quando exposto a essas coisas, ele reage como se tivesse uma fobia. Observe que o personagem não sofre de medos comuns de insetos, répteis, sujeira ou de mortes. O que o incomoda não são os insetos ou répteis gigantes, uma sujeirinha aqui ou acolá ou assombrações, mas sim coisas nojentas e horripilantes, imundície e monte de gosma. Menos 10 pontos. Enjoo, menos 10 pontos. O personagem fica em um estado deplorável sempre que estiver em um veículo em movimento, seja um automóvel, trem, avião, balão, navio ou nave espacial. Ele é incapaz de aprender qualquer perícia que envolva a operação de um veículo. Sempre que entrar em um veículo em movimento, o personagem precisa fazer um teste contra HT. Um fracasso indica que o personagem vomita e sofre uma penalidade de menos 5 em todos os testes de habilidades DX e Q durante o resto da viagem. Um sucesso indica que ele está apenas muito enjoado e sofre uma penalidade de menos 2 dos testes de habilidade DX e Q. Ele deve fazer um teste por dia no caso de viagens longas. Enjoo espacial, menos 10 pontos. O personagem se sente muito mal quando está em queda livre. Ele nunca poderá aprender a perícia queda livre e sempre fará os testes dessa perícia usando o valor pré-definido. Além disso, ele sofre uma penalidade de menos 4 no teste de HT para evitar a síndrome de adaptação ao espaço, que nós vamos falar no segundo livro. Se fracassar no primeiro teste de HT, o personagem precisa voltar à gravidade normal. Essa será a única maneira dele se recuperar. Essa característica só é permitida em campanhas que envolvam viagens espaciais regulares. Enjoo temporal, menos 10 pontos. O personagem fica enjoado quando viaja no tempo, entre dimensões ou durante um teleporte. Ele não
pode ter poderes psíquicos, mágicas ou perícias tecnológicas que estejam relacionadas com esse tipo de viagem, nem aprender a perícia percepção do corpo. O personagem tem que fazer um teste de HT sempre que viajar no tempo ou entre dimensões e durante teleportes. No caso de um fracasso, ele fica efetivamente atordoado durante 1D horas. Esse tempo é dobrado no caso de uma falha crítica. Um sucesso indica que ele fica atordoado somente 1D vezes 10 minutos. O enjoo temporal só é permitido em campanhas em que viagens no tempo ou entre dimensões ou teleportes são corriqueiras. O mestre também pode permitir uma variação dessa característica em cenários com hiperpropulsores mais rápidos que a luz, o hiperenjoo, ou propulsores de salto, o enjoo de salto. Entorpecido, menos 20 pontos. O personagem não tem o sentido do tato, somente uma capacidade limitada de perceber a pressão, o bastante para sentir seu próprio peso, levantar-se e caminhar sem cair, mas é completamente capaz de distinguir texturas pelo tato. Ele não tem nenhuma chance de realizar proezas que dependam do tato, de digitar ou desamarrar as mãos atrás das costas. Quando estiver realizando uma tarefa que exige que seus olhos e mãos estejam coordenados, o personagem sofre todos os efeitos de um nível de desvantagem atrapalhado, a menos que demore o dobro do tempo para realizar a ação e consiga ver com clareza o que está fazendo. Se ele também for atrapalhado, adicione os efeitos normalmente. O personagem sente dor, temperatura e choques elétricos, tão bem quanto qualquer outra pessoa, a menos que também tenha hipoalgia, mas não sabe onde foi ferido sem olhar. Em vez disso, sente a dor como um choque que se espalhou por todo o corpo. Ele não consegue usar primeiros socorros em si mesmo se não puder ver o ferimento. Epilepsia, menos 30 pontos. O personagem sofre de epilepsia grave e está sujeito a crises durante as quais seus membros tremem incontrolavelmente e ele se torna incapaz de falar ou pensar com clareza. Sempre que estiver em uma situação de tensão, principalmente sua vida ou de seus companheiros estiver em perigo, o personagem deve fazer um teste HT. Se o personagem tiver qualquer tipo de fobia, a exposição ao motivo do medo também conta como uma situação de tensão. O teste HT deve ser refeito a cada 10 minutos. Um fracasso ativa uma crise que dura 1D minutos e custa 1D pontos de fadiga. É desnecessário dizer que o personagem não é capaz de fazer nada durante esse período. É possível tentar induzir uma crise por meio da auto-hipnose. Isso exige 1 minuto de concentração e um sucesso em um teste de vontade ou de auto-hipnose. Uma crise em uma região com alto nível de mana pode provocar visões. Cabe ao mestre decidir se elas serão úteis. Por não entenderem suas causas, raças primitivas podem ficar atemorizadas diante de uma crise e achar que se trata de uma mensagem dos deuses. Nesses casos, faça um teste de reação com bônus de mais 1. Um resultado melhor ou igual a muito bom indica a adoração, enquanto um resultado igual ou pior a ruim faz com que os primitivos fujam e nunca ataquem, a não ser que tenham outro motivo para isso. Então, estamos terminando aqui, hoje, esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você gosta dessa série e gostaria de nos ajudar a continuar nossos podcasts, você pode nos apoiar em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. Nós também produzimos os podcasts do Tarrasque na Bota, que são aventuras sonorizadas, e estamos, nesse momento da publicação desse podcast, terminando a aventura em GURPS, Floresta Negra. Se você não escutou ainda a aventura, dá para acompanhar. Então vamos terminando por aqui. E a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.